Sabe, os grimórios antigos são cheios de nomes, de figuras bem misteriosas, e hoje a gente vai mergulhar fundo nas fontes históricas para entender uma das mais intrigantes da Ars Goetia, o Rei Paimon. Afinal, quem ele era, segundo os textos, e como é que ele é visto hoje em dia? Então, a grande questão é quem é o Rei Paimon. Mas, para além do nome, o que as fontes realmente dizem sobre essa entidade? O que está lá, preto no branco, nos textos do século XVII, e o que já é uma interpretação mais moderna. É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver de onde ele vem, um rei de um livro. Depois a gente entende o que é a Goetia. Daí, a gente mergulha no perfil de Paimon e nas habilidades que os textos antigos atribuem a ele. Em seguida, vemos como ele é lido hoje e, para fechar, um mapa mental com resumão de tudo. Vamos lá. Primeiro ponto. E esse é bem importante. Paimon não é como Zeus ou Thor, sabe? Ele não vem de uma mitologia popular, daquelas que todo mundo conhece. A origem dele é bem específica. Ele é uma figura que nasce, essencialmente, dentro de um tipo muito particular de livro. E para entender essa figura, não tem jeito, a gente precisa entender o livro de onde ela saiu. O nome Paimon aparece num tipo de texto que a gente chama de grimório, mais especificamente numa parte dele chamada Ars Goetia. Então, o que é um grimório? Pensa assim, é como se fosse um manual técnico, ou, melhor ainda, um livro de receitas de magia. Ele não está ali para contar uma história, uma lenda, não. Ele dá instruções, o passo a passo. É um guia prático que descreve os ingredientes e o modo de preparo para realizar rituais. Ok, e a Ars Goetia? Se o Grimório é o livro de receitas, a Ars Goetia é tipo o primeiro capítulo, a seção de ingredientes principais. É, na prática, um catálogo. Uma lista com a descrição de 72 espíritos, detalhando a aparência, os poderes e os símbolos de cada um deles. E olha que interessante, essa lista não é uma bagunça, não. Ela é toda organizada numa hierarquia. O que é uma hierarquia? É como uma estrutura de empresa ou de exército, sabe? Com diferentes níveis de poder. Na Goetia, os espíritos são classificados com títulos de nobreza. Tem reis, duques, marqueses. Cada título desses indica um certo nível de autoridade. Resumindo a história até aqui, a Goetia é um tipo de catálogo que fica dentro de um manual de magia do século XVII. E esse catálogo organiza 72 espíritos por ranking e descreve o que cada um supostamente faz. Pronto. Com esse contexto histórico na cabeça, agora sim a gente pode focar em Paimon. Certo, agora vamos para os dados brutos. Vamos esquecer as interpretações modernas por um instante e olhar só para o texto original da Ars Goetia. O que ele diz sobre Paimon? Como é que esse catálogo descreve essa figura? Bom, segundo as fontes, Paimon é o nono espírito da lista. O título dele, Grande Rei. Ele está associado à direção leste. E a aparência é bem marcante. O texto descreve um homem com uma coroa magnífica, montado num dromedário. E ele não chega em silêncio. Pelo contrário, é anunciado por uma comitiva bem barulhenta, com trompetes e outros instrumentos. Agora, um detalhe bem interessante. As fontes não concordam em tudo. Por exemplo, uma versão do texto diz que Paimon comanda 200 legiões de espíritos. E uma legião, nesse contexto, é como se fosse um exército de espíritos, tá? Só que, em outra parte, o texto menciona que ele, na verdade, teria só 25 legiões. Esse tipo de inconsistência é super comum em manuscritos antigos, sabe? Acontece por causa de cópias diferentes, traduções que mudam um detalhe aqui e ali. Outra coisa fundamental, cada espírito da Goetia tem o seu próprio sigilo. Pensa no sigilo como se fosse a assinatura pessoal do espírito ou um logotipo, uma marca única. Nos rituais que os grimórios descrevem, esse símbolo era a ferramenta usada para focar a intenção e, teoricamente, criar uma conexão com aquela entidade específica. Então, para fechar essa parte, o resumo é o seguinte. O perfil de Paimon que a gente encontra nas fontes antigas é o de um rei de alta patente com a chegada bem impressionante e barulhenta que comanda exércitos de espíritos, ainda que os números exatos variem. Beleza, já entendemos a aparência dele, como ele é descrito. Mas a pergunta que não quer calar, principalmente para quem usava esses livros na época, era: tá, mas o que ele faz? Quais são as habilidades que os grimórios atribuem a Paimon? De acordo com os textos, a principal função de Paimon parece ser ligada ao conhecimento. Dizem que ele ensina todas as artes, filosofia e ciências. Que ele revela segredos profundos, tipo o que é a mente ou o que sustenta a Terra. Além desse lado professor, ele também teria poderes de influência, conceder dignidade, ou seja, status, e fazer outras pessoas se curvarem à vontade do mago.
E por último, ele forneceria bons familiares, que são uma espécie de espíritos assistentes. Em outras palavras, as habilidades que os grimórios listam colocam Paimon como uma espécie de chave para 3 coisas bem específicas. Primeiro, obter conhecimento secreto. Segundo, ganhar influência sobre pessoas e situações. E terceiro, conseguir ajuda espiritual para realizar alguma tarefa. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. A gente avança alguns séculos e chega nos dias de hoje. Como é que essas descrições, que às vezes soam meio vagas, meio antigas, são lidas atualmente? De que formas práticas modernas interpretam esses poderes atribuídos a Paimon? Essa citação resume perfeitamente o problema. Quando um texto antigo diz que um espírito ensina todas as ciências, a pessoa que está começando a estudar fica: tá, mas e aí? O que isso quer dizer na prática? É uma promessa tão grande que fica confusa. E é por isso que as interpretações de hoje em dia tentam traduzir essas ideias para coisas mais aplicáveis, mais psicológicas. E essa tabela mostra bem essa tradução. Aquela habilidade de ensinar todas as ciências, hoje é interpretada como um auxílio no autoconhecimento, conceder dignidade, vira aumentar o carisma pessoal. Sujeitar outros é reinterpretado como uma ajuda para, sei lá, confundir um inimigo. E tem uma coisa nova e curiosa. Hoje, associam Paimon à capacidade de aprender música mais fácil, talvez por causa daquela história da comitiva de músicos, né? E não são só as habilidades que ganham nova leitura, os métodos também mudam. Uma abordagem moderna é o pathworking. É basicamente uma técnica de meditação que usa estímulos para os nossos sentidos para criar uma conexão simbólica. No caso de Paimon, por exemplo, alguns praticantes usam imagens mentais, sons e sensações específicas, como essas que estão na tela. Ou seja, a visão moderna meio que transforma a figura de Paimon. Ele deixa de ser só uma entidade externa para obter poderes e passa a ser visto mais como um arquétipo, uma força que ajuda a desenvolver capacidades internas. Coisas como autoconfiança, presença e talento artístico. Ufa! Cobrimos bastante coisa, hein? Fomos lá no século XVII e voltamos para os dias de hoje. Então, para amarrar tudo, vamos juntar as peças e montar um resumo final, um mapa mental para consolidar o que a gente viu. Então, vamos lá. Quem é Paimon? É o 9º rei da Goetia, majestoso e musical. Seus atributos? O título de rei, a aparência de um homem coroado num dromedário, a comitiva de músicos e o seu sigilo específico. Habilidades nas fontes antigas, ensinar artes e ciências, revelar segredos e conceder status. E as leituras modernas, aumentar o carisma, ajudar no autoconhecimento, facilitar o aprendizado de música. E o crucial, o que não dá para concluir. As fontes são vagas sobre o número de legiões ou a natureza dos familiares, deixando muito espaço para interpretação. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Essa jornada toda da figura de Paimon, de um verbete num catálogo antigo de espíritos, para uma espécie de guia de autoconhecimento, essa transformação talvez não seja só sobre ele. Talvez ela diga muito mais sobre nós mesmos e sobre como a nossa busca por poder e por sabedoria vai mudando de cara com o passar do tempo.